Fala galera, fala torcedor corintiano, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e ganhamos, meu Deus do céu. Precisava Corinthians ter dado aquele puta susto no primeiro tempo? Caraca, mano, precisava. O time jogou bola hoje, o time jogou bem, fez mais de um golaço. O time demonstrou futebol. Demonstrou repertório, jogada ensaiada, troca de passes, ultrapassagens. Yuri, Garro, Memphis, o time jogando bem, um banco de reservas muito interessante, jogadores de altíssima qualidade entrando dentro de campo, uma goleada contra um adversário direto na tabela, diretíssimo, num jogo que só a vitória importava. Então precisava ter dado aquele susto na gente. Pô, eu sei que a gente é corintiano, é sofredor, é tudo, mas não pode dar esses vacilos, Coringão. Mas a gente ganhou, meu Deus do céu. Finalmente fora da zona do rebaixamento. Eu sei, tem o jogo do Vitória, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, mas é bom sair da zona do rebaixamento para jogar pressão nos caras, velho, para jogar pressão nos adversários. E o Corinthians vence o Atlético Paranaense, vence bem, aumenta a crise da equipe adversária e agora pode olhar e focar totalmente as suas forças na Copa do Brasil. Domingo contra o Flamengo é ir com foco, com força, com 100% de dedicação, porque a Copa do Brasil agora ela pode se tornar o foco. Se o Corinthians não vence o Atlético Paranaense, aí a Copa do Brasil já fica com asterisco. Ganhando hoje, e como ganhou, a gente chega com moral para domingo, dentro de casa, reverter o placar pela Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho do que foi Corinthians 5, Atlético Paranaense 2, hoje na Neoquímica Arena. Show! Show! Hoje foi show do Corinthians e a gente vai repercutir um pouquinho sobre isso. Antes da gente falar, vamos, claro, sempre pedir para vocês se inscreverem no canal. Se vocês não forem inscritos, chegou aqui no canal do Torcedor Corintiano, já se inscreve aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada, é super fácil e ajuda pra caramba o canal. Deixar o seu like, ativar o sininho e deixar o comentário sobre o que você achou da partida hoje na Neoquímica Arena. Vamos começar a falar do jogo e pra começar, cara, assim, com 17 minutos de jogo, o Corinthians estava ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense e ganhando jogando futebol. O Corinthians abre o placar rapidamente no jogo, num golaço do Mateuzinho. Com 5 minutos de jogo, o Mateuzinho acerta um belíssimo chute numa jogada trabalhada. É escanteio para o Corinthians, o Garro cobra curto no Yuri Alberto, o Yuri Alberto devolve no Garro, o Garro toca para o Mateuzinho na entrada da área, que acerta um chutaço no ângulo, numa jogada nitidamente trabalhada. Uma jogada nitidamente pensada, feita nos treinamentos, e que deu muito resultado no jogo. 5 minutos, 1-0, maravilha. 17 minutos, 2-0 para o Corinthians. Cruzamento do Garro, Carrilho resvala de cabeça, o goleiro defende, sobra para o Kaká, 2-0 para o Corinthians e o Corinthians jogando bola. Meu pensamento naquela hora foi: continua pressionando os caras que dá para fazer mais, dá para tranquilizar esse jogo, dá para vencer com tranquilidade esses caras. Os caras estão vindo de, acho que era 9 jogos sem vencer. Dá pra ganhar. E aí o que o Corinthians fez? Sentou na vantagem. Abaixou a intensidade, abaixou o nível, diminuiu o foco, começou a perder dividida, começou a errar passe, começou a ter uma dificuldade muito grande para sair com a bola, começou a entrar num caos e fazer o Atlético Paranaense gostar do jogo. Resultado de tudo isso? O Atlético Paranaense foi lá, fez o gol numa jogada que são falhas sistemáticas da defesa, porque ninguém aperta o adversário, a bola roda pela área, a bola roda na entrada da área, chega na ponta, o cruzamento é feito e o André Ramalho, na minha opinião, erra. Ele erra quando deixa o adversário antecipar ele e cabecear, uma bola sem chance para o Hugo, mas a falha ela começa nos volantes que não pressionam a entrada da área, ela vai pro lateral, ali para quem estava ajudando ele, que não pressiona o cruzamento do jeito que tinha que ser, e culmina com o André Ramalho não cortando a bola. E aí, rapaziada, a verdade é que deu medo, eu tenho certeza que assustou todo mundo, porque o Corinthians
começou avassalador no jogo, depois, como eu disse, sentou na vantagem, o Atlético Paranaense fez um gol e começou a gostar do jogo. O primeiro gol do Atlético Paranaense sai aos 29 e o Corinthians literalmente morre no jogo. O José Martínez erra todos os passes que tenta. O time fica assustadíssimo. Desde os mais experientes aos menos experientes ficam assustadíssimos. A bola já não para mais com o Corinthians. O Atlético Paranaense começa a criar chances, a gostar do jogo e o gol dos caras vai amadurecendo. Até que 10 minutos depois, aos 39, sai o segundo gol do Atlético Paranaense. Mais uma vacilo da defesa que observa o jogo, observa a triangulação dos caras, observa as ultrapassagens. O cara entra sozinho na área, bate cruzado, sem chance pro Hugo. E o Corinthians pega uma vantagem de 2-0 e joga no lixo. Joga no lixo porque sentou na vantagem, achou que já tinha ganhado, diminuiu a intensidade, diminuiu o ritmo, diminuiu o foco e o adversário gostou do jogo. Quando o Corinthians vai pro intervalo com um 2-2, assim, eu fiquei muito chateado porque não precisava, não tinha o porquê isso ter acontecido. E isso é algo que assim, a gente ganhou, tem que comemorar, mas isso tem que ser corrigido. E tem que ser corrigido pelo treinador e isso tem que passar para os jogadores. Nenhum resultado é garantia de vitória. Você pode abrir 5-0 no primeiro tempo e no segundo tempo tomar 5 gols. Isso é possível no futebol. Você tem que manter o foco no máximo nível que lhe permita competir contra o seu adversário. Se você desceu um degrau e agora você está deixando o seu adversário te dominar, isso está errado. Principalmente dentro de casa. O Corinthians fez isso contra o Internacional, ficou à frente do placar, dormiu no jogo e o Internacional empatou. E hoje o Corinthians fez a mesma coisa. Hoje o Corinthians abre 2-0, senta no placar, dorme no jogo e vê o adversário empatar. O time do Corinthians fez um primeiro tempo até determinado momento, até uns 20, 25. Muito bom, muito bom. E depois dos 30, ali, de quando saiu o gol, 29 em diante, até um pouquinho antes, horroroso, horroroso. O Ramon entendeu pelo menos que tinha que mexer, e aí ele saca o Bidon, que é um cara assim que eu acho que a gente vai ter que ter muita paciência com o Bidon. Porque eu acho que o Bidon é um cara extremamente técnico, mas ele é um cara com pouca pegada no meio de campo. Então, eu não sei, e isso aqui eu sei que a gente tá numa situação que é difícil, mas qual é a melhor posição do Bidon jogar? Hoje jogou com uma linha meio que de 3 volantes, né? Mas o Bidon não foi bem, tanto que ele é sacado no intervalo e entra o Romero. E no segundo tempo, pra, sim, surpresa, o Corinthians faz um golaço com o Memphis no momento onde era pior no jogo. O Atlético volta melhor. A entrada do Romero não surte um efeito absurdo no time como a gente esperava. Mas numa bola parada, o Memphis acha um golaço numa jogada dele. Na jogada do Memphis. O Memphis, segundos antes, volta na defesa para roubar uma bola, para correr até o final, para fazer o que o torcedor gosta. E quando chega no ataque, ele sofre uma falta e bate com perfeição aquela falta. Quando a falta acontece, eu vejo o Romero ajeitando a bola, eu falei, não é possível que o Romero vai bater a falta. Tendo Garro, tendo até mesmo o Memphis, não é possível que vai ser o Romero. Romero sai e o Memphis, ó, toma aqui o Memphis. Mete um golaço na gaveta, sem chance, o primeiro gol do cara, primeiro gol com a camisa do Corinthians e um gol pra tranquilizar o jogo. Porque aí depois que sai o 3-2, depois dos 10 minutos, o Corinthians manda no segundo tempo. O Corinthians manda no jogo. O Corinthians vai, faz mais um com o Rodrigo Garro, numa boa jogada trabalhada, uma jogada do Yuri, uma jogada onde, se eu não estiver confundindo os gols, eu acho que foi isso mesmo, o Charles entra no decorrer do jogo, rouba uma bola na defesa, puxa o contra-ataque rápido, dá a bola pro Yuri, que puxa a bola, vem correndo. O Yuri tá bem nessas arrancadas, cruza pra área, a bola rebate, sobra e o Garro bate pro gol. O goleiro aceita, mas enfim, Garro faz o quarto e o Yuri depois, numa jogada linda trabalhada pelo Corinthians, de pé em pé, Romero, Garro, Thales Magno e Yuri, o Corinthians sacramenta a vitória e vence o Atlético Paranaense. Pontos positivos desse jogo antes de destaques. O time mostrou que treinou.
teve o apagão que não pode ter. Os 15, 20 minutos de apagão que o Corinthians teve podem custar caro, podem custar muito caro. Mas fora isso, teve futebol, gente. O primeiro gol do Corinthians é um gol de um time que treinou. O último gol do Corinthians é um gol de um time que treinou. O gol do Rodrigo Garro é o gol de um time que treinou. Porque é um contra-ataque rápido onde os jogadores em poucos toques chegam até o gol adversário. Então, o Corinthians trabalhou aparentemente nessa semana de data FIFA e conseguiu evoluir o time. O elenco, o grupo do Corinthians é muito bom, gente. Hoje, entrou no decorrer do jogo Romero, Coronado, Thales Magno. É um banco muito bom, além de Charles e Ranieri. É um time encorpado, não é um time pra estar brigando lá embaixo. E eu acho que se esses apagões diminuírem, os jogadores pararem de ligar e desligar, de fazer falta boba e não fazer, de dormir no jogo, dá pra gente conseguir se livrar dessa zona de rebaixamento com tranquilidade. No sentido de que dá pra somar os pontinhos e não precisar chegar na última rodada com a corda no pescoço. O Corinthians venceu e venceu jogando bola. Rodrigo Garro bem, Memphis bem, Yuri bem, Charles entrou muito bem. E assim, o time tem futebol, dá pra ganhar. Final de semana agora contra o Flamengo, dá pra ganhar dos caras. Eu tenho certeza que dá. A rodada pode vir a ser ainda melhor do que já foi. Porque, vamos lá, o Fluminense podia ter perdido, mas era óbvio que o Flamengo não ia fazer esforço nenhum pra ganhar dos caras. Então o Fluminense venceu, foi a 33 pontos. O Corinthians hoje ganhando foi a 32. Passa o Atlético Paranaense que tem 31 e 2 jogos a menos. Fluminense com um ponto a mais ainda tem um jogo a fazer. Vitória, que joga nessa rodada, é o único time que tem o mesmo número de jogos do Corinthians, né? Quando completar a rodada, tem os 3 pontos a menos. E aí você tem o Cuiabá lá embaixo com 2 jogos a menos e que se vencer os 2 chega até o Corinthians e que é o nosso próximo adversário no Brasileirão. Mas de qualquer forma, Vitória joga contra o Bragantino nessa rodada. Se por um acaso ali um dos dois se matarem, é bom pro Corinthians. Vamos dizer que os dois empatam. O Vitória não passa o Corinthians e o Bragantino não foge do Corinthians. Então pode ser um bom resultado. O principal, semana que vem contra o Cuiabá, o Corinthians tem que ganhar no próximo final de semana, um jogo importantíssimo, jogo decisivo. Destaques positivos do jogo. Yuri Alberto. O cara é um leão, velho. Assim, o Yuri Alberto corre, o Yuri Alberto marca, o Yuri Alberto dá opção, o Yuri Alberto finalmente está conseguindo acertar as coisas que ele não estava há algum tempo atrás. E aí, só valoriza toda a dedicação que ele tem dentro de campo. Porque a gente sempre soube que o Yuri Alberto é muita vontade, mas faltava o acabamento, faltava finalizar as jogadas melhor. E agora ele tá fazendo isso e tá sendo muito bom, muito importante pro Corinthians. É o artilheiro do clube na temporada. André Carrilho, e eu coloquei o Memphis, vou falar dos dois que chegaram juntos. O André Carrilho dá uma qualidade na saída de jogo ali do meio de campo do Corinthians que é muito bom, muito bom. Eu gosto muito desse cara, eu acho que ele pode vir a agregar muito no Corinthians. É um cara que talvez a chegada do Memphis ofuscou um pouquinho a chegada dele, mas é uma das melhores contratações que o Corinthians fez no ano. Esse peruano joga muita bola, esse cara de meio campo é muito bom, e eu gostei da partida dele hoje. E o Memphis porque às vezes parece que o Memphis ainda tá um pouco lento, mas dá pra ver que o cara tem muita qualidade. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele deu um jogo de corpo no cara que o cara caiu uns metros depois. É um cara técnico, é um cara com habilidade e fez um golaço de falta hoje. Um belíssimo gol. E destaques negativos tiveram, não tem como não dizer. Martinez, que errou tudo que tentou hoje, foi um jogo muito abaixo do Martinez. Tanto marcando quanto saindo com a bola, errou muitos passes. O Bidon, que não foi muito bem. E eu coloquei o Ramon Dias porque o time não pode ter esses apagões que teve hoje. Essa coisa tem que acabar e tem que acabar urgente porque, como eu disse, isso pode custar pontos. E pontos hoje pro Corinthians é tudo que não se pode jogar fora. Próxima partida contra o Flamengo, final de semana, Copa do Brasil. 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Vamos torcer pro Coringão conseguir manter essa pegada porque se jogar assim, dá pra ganhar. Fiquem todos com Deus, meu muito obrigado. Deixem no comentário o que vocês acharam. Um forte abraço a todos vocês.
Vamos, Corinthians, ganhamos, meu Deus, que bom que é ganhar. Vai, Corinthians!